Você já se perguntou por que as mulheres mais carinhosas, dedicadas e amorosas muitas vezes acabam sentindo uma decepção silenciosa? Você dá tudo de si, sem segurar nada. Você antecipa cada desejo dele, resolve seus problemas e cria um mundo perfeito ao redor dele. E, em troca, você não recebe paixão, mas sim uma gratidão educada. Não adoração, mas costume. O fogo que antes queimava entre vocês aos poucos se transforma no calor constante, porém sufocante, de um radiador de aquecimento central. Você se tornou indispensável para ele, mas deixou de ser desejável. Essa é uma das armadilhas mais traiçoeiras em que, segundo as estatísticas, 8 em cada 10 mulheres caem inconscientemente, uma armadilha que Carl Jung chamaria de uma trágica confusão de arquétipos. Você queria ser a musa dele, sua amante, sua própria ânima, a personificação da alma dele. Mas, em vez disso, sem perceber, você assumiu o papel de mãe. E essa máscara, tecida com as melhores intenções, com cuidado, responsabilidade e amor, se tornou a principal assassina da atração dele por você. Seu desejo de controlar tudo, sua prontidão para se sacrificar, sua vontade de protegê-lo de todas as dificuldades do mundo, isso não são sinais de um grande amor. Jung diria isso diretamente para você. Esses são sintomas de uma mudança interna profunda que te transforma de objeto do desejo dele em uma função conveniente, de um mistério que ele quer desvendar por toda a vida em um livro que ele já leu, agora esquecido na estante. O preço que você paga por esse papel é exorbitante. Não é só a paixão que se apaga. É a lenta dissolução da sua própria personalidade, do seu mistério, do seu poder feminino. Você não está perdendo ele, você está perdendo a si mesma. E ele, sentindo isso em um nível inconsciente, para de te enxergar como a mulher por quem se realizam grandes feitos. Elise é aquela que vai lembrá-lo de colocar o chapéu. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída desse papel? Que você pode desligar o modo mãe e ativar um estado que Jung chamaria de poder magnético de uma personalidade inteira. Para se tornar para ele não um porto seguro, mas uma obsessão intoxicante. Não aquela para quem ele vai pedir sopa, mas aquela cujos pensamentos tiram o sono dele à noite. Hoje, vamos destrinchar 8 transformações essenciais, 8 passos que separam a mãe da obsessão. Isso não é um conjunto de manipulações. É um trabalho interno profundo baseado na sabedoria de Carl Jung. Um caminho de volta à sua verdadeira essência encantadora e inconveniente. E o 8º passo é o mais importante. É a chave para uma mudança irreversível. Você está pronta para parar de ser tudo para ele finalmente se tornar tudo para si mesma? Então vamos começar. Transformação 1. Do controle total à confiança profunda. Pense em quantas vezes você lembra ele de ligações importantes. Como você verifica se ele comeu? Como você mentalmente organiza a agenda dele, tentando antecipar todo e qualquer problema possível? Isso parece uma demonstração de amor, mas Jung olharia mais fundo e veria não amor, mas ansiedade. A sua ansiedade. O seu desejo de controlar a vida dele é, na verdade, uma tentativa desesperada de controlar a sua própria realidade, de se proteger do caos e da imprevisibilidade. Por isso a persona de mãe está sempre em alerta. Ela é a gerente da vida dele. Ela acredita que, sem o envolvimento dela, tudo vai desmoronar. Ele vai esquecer, se atrasar, cometer um erro. No nível consciente, você diz, eu só estou cuidando. Mas, na linguagem do inconsciente, soa diferente. Eu não confio em você. Eu não acredito na sua força. Você não consegue lidar com isso sem mim. E isso é um veneno lento para a masculinidade dele. Um homem que é constantemente mimado ou se transforma em uma criança infantil, ou começa a se rebelar, tentando inconscientemente se libertar desse cuidado sufocante. Jung diria que, ao controlá-lo, você está projetando sua própria sombra nele, seu medo de fracassar, sua insegurança. Você tem medo de que, se ele fracassar, isso também será um fracasso seu.
Sua autoestima passa a depender perigosamente dos sucessos dele, e quanto mais você controla, mais responsabilidade assume, e mais ressentimento se acumula na sua sombra quando ele não valoriza seus esforços ou resiste a eles. Uma mulher que se torna uma obsessão age a partir do princípio exatamente oposto, o princípio da confiança. Ela não controla, ela acredita. Ela solta as rédeas não porque não se importa, mas porque respeita o caminho dele, o direito dele de errar e a capacidade dele de lidar com isso. Sua presença silenciosa diz: eu acredito em você. Eu sei que você é forte. Você consegue. Isso não significa que ela se torne indiferente. Significa que ela deixa de ser assistente pessoal dele e passa a ser sua aliada. Ela não resolve os problemas dele, ela tem fé na capacidade dele de resolvê-los. Isso cria um campo invisível, mais poderoso, de respeito entre vocês. Ele sente que, com ela, pode ser um homem, não um menino que precisa ser guiado pela mão. A transição do controle para a confiança é um ato da sua própria individuação, o seu amadurecimento psicológico. Você separa a sua identidade da dele. Você reconhece que a vida dele é responsabilidade dele e, nesse momento, um milagre acontece. Uma enorme quantidade da sua energia, que antes você gastava tentando controlar, é liberada. Você finalmente pode direcionar essa energia para si mesma, para a sua vida, para os seus interesses, e o homem, ao ver ao seu lado não uma gerente ansiosa, mas uma mulher calma e autoconfiante que confia nele no mundo, começa a se sentir atraído por essa tranquilidade. Ele vê em você não uma função, mas uma fonte de força, e isso gera não um hábito, mas admiração. Transformação 2, de salvadora para pura inspiração. Ele está com problemas no trabalho, está desanimado, e lá está você, guiada pelo instinto materno, imediatamente entrando em ação. Você começa a dar conselhos, procurar soluções, ligar para conhecidos, confortá-lo como se ele fosse um vaso frágil. Você se torna a salvadora dele. Você coloca o peso dele nos seus ombros, acreditando sinceramente que está ajudando. Mas Jung veria um jogo perigoso aqui. O arquétipo da salvadora muitas vezes é o outro lado de um desejo oculto de se sentir necessária e forte. Ao resgatá-lo, você inconscientemente o coloca na posição de fraco, de vítima. Você o priva da oportunidade de passar pela própria crise e sair mais forte. Toda vez que você o salva, você manda uma mensagem: em você é fraco. Você não consegue fazer isso sozinho. Isso é humilhante para o lado masculino dele, mesmo que ele aceite sua ajuda com gratidão. Além disso, esse papel te esgota. Você se torna uma muleta emocional. Sua sombra se enche de cansaço e de um desprezo oculto pela fraqueza dele, que você mesmo está cultivando. O relacionamento deixa de ser uma parceria de iguais e vira uma sessão de terapia, onde você é a terapeuta eterna e ele, o paciente eterno. Não há espaço para paixão em uma dinâmica assim. Só existe função e dependência. Uma mulher que é uma obsessão nunca será uma salvadora. Ela será uma inspiradora. Qual é a diferença? Uma salvadora dá o peixe para o homem. Uma inspiradora acredita que o homem pode pescar sozinho. Quando ele tem problemas, ela não corre para resolvê-los. Ela faz algo muito mais valioso. Ela cria um espaço onde ele pode encontrar a solução por si mesmo. Ela vai ouvi-lo. Ela vai olhar para ele com uma fé inabalável nos olhos e dizer: esse é um período difícil, mas eu te conheço. Você vai superar isso. Ela não oferece conselhos a menos que ele peça. Em vez de ficar se preocupando com ele, ela continua vivendo sua própria vida de forma brilhante, interessante e plena. Ela vai às suas aulas, encontra os amigos, é apaixonada pelos seus projetos. É exatamente isso que é inspiração. Ele olha para ela e não vê pena, mas força. Ele vê que o mundo dela não desabou por causa dos problemas dele. A base interior dela é inabalável,
e sua integridade, sua fé nele, é mais poderosa do que qualquer conselho. Ela se torna não uma muleta para ele, mas um farol. Olhando para a luz dela, ele encontra o caminho para sair da própria escuridão. Ele não quer se apoiar nela. Ele quer alcançá-la, ser digno dela. Jung chamaria isso de despertar do seu próprio herói interior. Ela não luta contra os dragões dele por ele. Ela acredita que ele mesmo é São Jorge, e essa crença faz com que ela, aos olhos dele, não seja uma mãe cuidadosa, mas uma musa mística, aquela por quem ele quer derrotar dragões. Pare de resgatá-lo. Comece a acreditar nele, e você verá como o olhar dele muda. Ele não vai mais carregar a gratidão de quem precisa, mas sim a admiração de quem é forte. Transformação 3. Do sacrifício total de si mesmo ao brilho dos seus próprios desejos. Aqui está um cenário clássico de mãe. Suas amigas te convidam para ir ao teatro, mas você recusa porque ele vai chegar cansado do trabalho e você precisa fazer o jantar para ele. Você sonhava em fazer uma aula de cerâmica, mas adiou porque o dinheiro é mais necessário para comprar pneus novos para o carro dele. Sua vida, seus hobbies, seus sonhos vão sendo lentamente deixados de lado. No centro do universo está ele, o conforto dele, as necessidades dele. Você se sacrifica no altar do relacionamento, esperando que ele valorize isso. Mas a psicologia, como Jung ensinou, é paradoxal. Quanto mais você se sacrifica, menos você é valorizada. Por quê? Porque ao abrir mão dos seus próprios desejos, você transmite para o mundo e, antes de tudo, para ele, que seus desejos não são importantes. Você mesma desvaloriza sua vida, sua personalidade, seu tempo. Você se torna o pano de fundo da vida dele, conveniente, mas sem graça. Jung disse que uma vida não vivida é a maior dívida que deixamos para nossa sombra. Toda vez que você diz não para si mesma por causa dele, sua sombra se enche de amargura, ressentimento e energia não expressa. Você pode até estar sorrindo, mas uma insatisfação silenciosa cresce dentro de você, e ele sente isso. Ele percebe essa cobrança não dita, esse peso do seu sacrifício que ele nunca pediu. Um homem não se sente atraído por uma mulher que se faz de vítima. Ele se afasta pela culpa que ela desperta nele. A mulher que se torna uma obsessão vive de forma diferente. O maior romance dela é com a própria vida. Ela tem suas próprias paixões, seus próprios objetivos, suas pequenas e grandes alegrias que não dependem dele. Ela se dedica às aulas de dança, aprende um idioma estrangeiro, cultiva violetas na varanda ou escreve um livro. A vida dela é plena e interessante por si só. Ele é um desejo maravilhoso, mas ainda assim é um acréscimo ao mundo dela, não seu centro. Quando ela vai ao teatro com as amigas, não sente culpa. Ela se diverte. Quando gasta dinheiro com suas aulas, ela não pede desculpas. Ela investe em si mesma, e é exatamente isso que a torna incrivelmente atraente. Ele vê ao seu lado não uma funcionária, mas um universo radiante e independente que ele deseja tocar. Os olhos brilhantes dela, quando fala sobre sua paixão, o fascinam mais do que qualquer jantar à luz de velas. O fato de ela recusar um encontro porque já tem seus próprios planos faz com que ele valorize ainda mais o tempo que passa com ela. Ela não está fazendo charme ou se fazendo de difícil. Ela realmente está ocupada com a própria vida. A energia dela vem de dentro. Ela não fica esperando que ele venha para fazê-la feliz. Ela já é feliz. Esse é o caminho para si mesmo, do qual Jung falava, o caminho até o ponto em que a sua felicidade é uma responsabilidade pessoal. Pare de se sacrificar. Comece a viver sua própria vida com paixão, e então ele não vai apenas voltar para casa. Ele vai correr para entrar no seu mundo incrível, com medo de se atrasar, com medo de perder algo importante. Você vai se tornar, para ele, não uma obrigação, mas uma descoberta eterna. Transformação 4, de perdão cego a limites inabaláveis.
Asterisco, asterisco. Ele se atrasou 1 hora e não ligou. Ele falou com você de forma grosseira na frente dos amigos. Ele esqueceu um aniversário importante. A reação de mãezona é previsível, suspira, engole a mágoa e diz, tudo bem. Eu entendo. Você está tão cansado. Ela tem medo de conflito. Ela tem medo de parecer exigente ou chata. Ela está pronta para perdoar qualquer coisa só para manter a paz. Mas Jung diria que a paz comprada ao preço do respeito próprio não é paz, e sim rendição. Ao perdoar constantemente o que te machuca, você não está demonstrando sabedoria. Você está mostrando que está tudo bem te tratar dessa forma. Você está desfocando seus próprios limites, permitindo que outros pisem no seu território. Você está ensinando a ele que sua paz de espírito não vale nada. A persona de uma mulher bondosa e compreensiva é uma das máscaras mais perigosas. Por trás dela se esconde uma sombra fervendo de raiva e ressentimento reprimidos. Esses sentimentos não desaparecem. Eles se manifestam como agressividade passiva, frieza, doenças psicossomáticas ou explosões repentinas por motivos pequenos. Você não está resolvendo o problema. Você está engarrafando isso dentro de si mesma. A mulher que é uma obsessão não tem medo do conflito porque se valoriza mais do que a ilusão de tranquilidade. Ela não faz escândalos. Ela não grita nem acusa. Ela faz algo muito mais poderoso. Ela declara seus limites de forma calma e firme. Quando ele fala de maneira rude, ela não entra em discussão. Ela pode olhar nos olhos dele e dizer, de forma tranquila mais clara, não é assim que você fala comigo, então mudar de assunto ou sair do cômodo. Quando ele esquece uma data importante, ela não finge que nada aconteceu. Ela diz, fiquei muito magoada e triste porque você esqueceu. Era importante para mim. Ela não exige um pedido de desculpas. Ela expõe o fato e identifica seus sentimentos. Ela é um espelho. Ela mostra a ele as consequências de suas ações. Não há manipulação. Em suas palavras, só dignidade. Ela não tem medo da reação dele, da raiva, do silêncio ou do ressentimento, porque sua paz interior é mais importante para ela do que a aprovação dele. Essa é a integração da agressividade saudável da própria sombra, sobre a qual Jung falava. A raiva nem sempre é destrutiva. Ela é a energia que protege seus limites. A capacidade de dizer não, a capacidade de definir o que é inaceitável, é um sinal de maturidade psicológica. Um homem diante de limites tão claros, mais calmos, pode a princípio ficar surpreso. Ele está acostumado a se safar de tudo. Mas então, em um nível inconsciente, ele começa a sentir respeito. Ele entende que está com alguém que não é uma criatura sem espinha dorsal, mas sim uma pessoa com seu próprio código de honra, uma pessoa que se valoriza. E aquilo que tem valor automaticamente se torna desejável. Você deixa de ser conveniente para ele e passa a ser valiosa para ele. Asterisco, asterisco, transformação 5 de disponibilidade constante para a presença preciosa. Asterisco, asterisco. Seu celular está sempre com você. Você responde às mensagens dele assim que chegam, não importa onde esteja. Você está pronta para largar tudo se ele ligar e disser, vem aqui. Você está sempre disponível, sempre online, sempre pronta. A mamãe acredita que essa disponibilidade total é uma prova de seu amor e devoção. Mas uma lei fundamental da psicologia diz que aquilo que está sempre disponível em quantidades ilimitadas perde seu valor. Água no deserto é um tesouro. Água da torneira é algo comum. Ao se tornar disponível para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, você se transforma em água de torneira. Ele sabe que você está sempre lá, sempre esperando. O mistério desaparece. A tensão que dá origem à atração se dissipa. Jung talvez associasse isso ao conceito de energia.
Sua atenção é a sua energia. Quando você a direciona para ele de forma impensada a qualquer momento, você desvaloriza tanto a si mesma quanto essa energia. Você se torna previsível, e tudo que é previsível acaba ficando entediante. Uma mulher que é uma obsessão entende intuitivamente o valor da sua energia. Ela não está sempre disponível, e não porque está jogando, mas porque tem a própria vida. Quando está com uma amiga, ela está totalmente presente ali, e o celular fica guardado na bolsa. Quando está envolvida em seu projeto, pode passar horas sem ver as mensagens dele. Quando está tomando banho ou lendo um livro, esse é o seu momento sagrado e ela não vai interrompê-lo por uma ligação que não seja urgente. A disponibilidade dela não é uma constante, mas um presente. Um presente que ele recebe quando ela está realmente livre e quer isso por vontade própria, e isso muda tudo. As respostas dela não vêm instantaneamente, o que as torna ainda mais aguardadas. Ela aceitar se encontrar não é algo garantido, mas sim um evento valioso. Cada vez que ela escolhe a si mesma e suas próprias atividades, ela aumenta seu valor aos olhos dele. Ele começa a entender que o tempo e a atenção dela precisam ser conquistados, que ele deve competir por eles com a vida interessante e cheia que ela tem. Isso cria uma empolgação saudável, um desejo de fazer parte do mundo dela. Pare de ficar em modo de espera o tempo todo. Preencha sua vida com eventos que sejam importantes para você. Desligue o seu celular. Permita-se o luxo de não responder imediatamente. Sua presença ao lado dele deixará de ser um hábito e se tornará uma celebração. Ele vai valorizar cada minuto ao seu lado porque saberá que esses minutos são uma escolha consciente sua, e não uma reação automática. Você vai deixar de ser um ruído de fundo e se tornará uma música linda que ele vai ansiar em ouvir. Asterisco, asterisco. Transformação 6, da fusão emocional à autonomia radiante. Asterisco, asterisco. Quando ele se sente mal, você também se sente mal. Quando ele está feliz, você fica mais feliz por ele do que por você mesma. O humor dele determina o clima na sua casa e na sua alma. Você está em um estado de fusão emocional. A múmia considera isso a forma mais elevada de intimidade e empatia. Nós somos um só. Mas Jung alertaria que a fusão não é intimidade, e sim um substituto dela. É a perda de si mesma no outro. Na fusão, não existem dois indivíduos, mas sim uma massa confusa e ansiosa. Você perde a capacidade de distinguir suas emoções das dele. Você assume a responsabilidade pelo estado emocional dele, tentando animá-lo quando está triste e acalmá-lo quando está com raiva. Esse é um trabalho incrivelmente exaustivo que te priva do seu próprio centro emocional. Não há em um relacionamento assim. Não há espaço para mistério, para individualidade. Ele sente esse peso. Ele percebe, mesmo que inconscientemente, que você o está usando como um barômetro para o seu próprio estado, e isso priva da liberdade de ser ele mesmo, de experimentar seus próprios sentimentos separados de você. A mulher que é uma obsessão, por outro lado, é emocionalmente autônoma. Isso não significa que ela seja fria ou indiferente. Significa que ela tem sua própria fonte independente de luz. O humor dela não depende do humor dele. Se ele chega em casa de mau humor, ela vai se solidarizar com ele, mas isso não vai arruinar a noite dela. Ela continuará com suas atividades, irradiando calma e estabilidade. Ela não é uma biruta que gira conforme o vento dele. Ela é um farol. Um farol permanece firme e brilha em qualquer tempo, na tempestade e na calmaria. A estabilidade emocional dela se torna uma âncora para ele. Ele sabe que, com ela, pode enfrentar qualquer tempestade interna sem destruí-la. Isso lhe dá uma enorme sensação de segurança e, ao mesmo tempo, liberdade. A felicidade dela é responsabilidade dela mesma. Ela não espera que ele venha e a faça feliz. Ela mesma é a fonte da própria felicidade, e é para essa luz que ele se sente atraído. Um homem fica fascinado por uma mulher que é capaz de ser feliz sozinha.
Ele quer entender o segredo da harmonia interior dela. Ele quer se aquecer no fogo dela. Pratique o desapego emocional. Quando ele estiver com raiva, lembre-se, essa é a raiva dele, não a minha. Quando ele estiver triste, diga a si mesma, posso apoiá-lo, mas não preciso ficar triste junto com ele. Encontre fontes de alegria dentro de si mesma, na música, na natureza, na criatividade, em conversas com amigos. Torne-se o seu próprio sol, e então ele será atraído por você como um girassol, não porque você depende dele, mas porque você é uma fonte de vida. Asterisco, asterisco. Transformação 7, de uma previsibilidade sufocante para um mistério intoxicante. Asterisco, asterisco. Ele sabe tudo sobre você, o que você vai dizer em determinada situação, como você vai reagir, o que vai cozinhar para o jantar, sobre o que vão conversar antes de dormir. Você se tornou um livro aberto para ele. A múmia se orgulha de tanta transparência, considerando isso uma pedra fundamental da confiança. Não temos segredos um com o outro, ela diz. Mas Jung, um conhecedor das profundezas da alma humana, entendia que a atração vive onde existe mistério. Não mentiras ou segredos, mas mistério. A sensação de que há profundezas inexploradas em uma pessoa que nunca podem ser totalmente compreendidas. Quando o mistério desaparece, a atração dá lugar ao afeto familiar. A paixão exige um elemento do desconhecido, algo que fica por dizer. Uma mulher que se revelou completamente, que se tornou compreensível e previsível, perde sua aura mística, sua anima, aquela própria imagem da alma que atrai e hipnotiza um homem. Ele para de explorá-la porque acha que já explorou tudo. Uma mulher que é uma obsessão, por outro lado, sempre guarda um mistério dentro de si. Ela não despeja todos os seus pensamentos e sentimentos sobre ele. Ela não conta para ele cada passo que dá. Ela não tem pressa em compartilhar todos os seus planos. Ela tem seu próprio mundo interior, onde o acesso não está aberto para todos, e nem no tempo todo. Ela pode sorrir de forma misteriosa em resposta a uma pergunta. Ela pode simplesmente sair sozinha no fim de semana sem dar uma explicação detalhada do porquê. Ela pode começar um novo hobby e não contar todos os detalhes para ele. Ela não está mentindo. Ela está apenas guardando uma parte de si para si mesma. Jung diria que isso é um limite saudável do eu. Sua alma é um oceano vasto, e seria ingênuo pensar que outra pessoa poderia mapeá-la completamente. Uma mulher que entende isso nunca será totalmente decifrada. Sempre haverá uma sombra nela, uma profundidade que chama. Ele olha para ela e pensa, quem ela é de verdade? Sobre o que ela se cala? Com o que ela sonha quando olha pela janela? Essas perguntas despertam a imaginação dele. Ele tenta entendê-la repetidas vezes, mas, como horizonte, ela sempre se distancia um pouco. Não tenha medo de ser um pouco reservada. Não tenha pressa em contar tudo sobre o seu dia. Permita-se ter seus próprios segredos, seus próprios pensamentos que só você conhece. Cultive seu jardim interior e não tenha pressa em fazer visitas guiadas. Deixe que ele veja apenas a beleza do seu jardim por cima da cerca, e então ele passará a vida sonhando em conseguir a chave do portão. Mistério não é engano. É respeito pela imensidão da sua própria alma. Asterisco, asterisco. Transformação 8, da linguagem do cuidado para a linguagem do puro desejo. Asterisco, asterisco. E agora chegamos à mudança mais importante e mais sutil. A mamãe fala a linguagem do cuidado. O vocabulário dela é, você comeu? Use um cachecol. Não esqueça de ligar para sua mãe. Essa é a linguagem das funções, da vida doméstica. Não há paixão nisso. Não há erotismo. É uma linguagem que sustenta a vida, mas não a acende. Jung ensinou que as palavras são símbolos que moldam nossa realidade. Ao falar com um homem na linguagem do cuidado doméstico, você constantemente coloca ele a si mesma no papel de mãe e filho.
Essa é a dinâmica mais assexuada possível. Você mesma, com suas palavras, está apagando o fogo. Uma mulher que é uma obsessão comanda uma linguagem diferente, a linguagem do desejo. Essas não são frases vulgares ou explícitas. É uma linguagem de insinuações, de sensualidade, de admiração pela essência masculina dele. Em vez de dizer, você fica bem com essa camisa, ela vai abaixar a voz e dizer, quando você usa essa camisa, não consigo pensar em mais nada. Em vez de dizer, obrigada por consertar a torneira, ela vai passar a mão pelo ombro dele e sussurrar, fico tão fascinada quando você faz as coisas com as mãos. Existe tanta força em você. Em vez de um simples eu te amo de rotina antes de dormir, ela pode olhar nos olhos dele e dizer, você me deixa louca. Você sente a diferença? A primeira versão é uma afirmação de fato. A segunda é um despertar dos sentimentos dele, do ego dele, da masculinidade dele. Ela não fala da função dele, consertar a torneira, mas sim da essência dele, do poder. Ela não fala do amor dela como um hábito, mas sim do desejo, da obsessão dela. Essa linguagem exige coragem. Exige sair do papel confortável e seguro de mãe. Exige se conectar com a sua própria sensualidade, com a sua sombra, onde vivem desejos e fantasias reprimidas. Jung diria que essa é a linguagem da anima, a linguagem da alma. Ela não é direcionada à mente racional dele, mas sim ao inconsciente. Essas palavras passam pela lógica dele e atingem direto o núcleo da identidade masculina dele. Ao ouvi-las, ele não se sente um objeto de cuidado, mas sim de desejo. Ele se sente um homem. E uma mulher que consegue despertar esse sentimento nele se torna uma verdadeira obsessão para ele. Ela é a única que enxerga não apenas um cara legal, mas um homem forte e desejado. E ele vai voltar para ela de novo e de novo, como se buscasse uma dose dessa sensação intoxicante. Comece a praticar essa linguagem. Fale com ele não sobre o que ele fez, mas sobre como ele faz você se sentir. Admire não as conquistas dele, mas a essência dele. Pare de ser a mãe dele. Torne-se o pecado mais doce dele. Conclusão: o caminho de mãe para a obsessão não é uma mudança de tática comportamental. É a transformação interna mais profunda. É o caminho da individuação, do qual o grande Jung falava. É uma jornada da persona conveniente socialmente aprovada para o seu eu verdadeiro, complexo, inconveniente e infinitamente atraente. Cada uma das 8 transformações é um ato de libertação. Você se liberta do controle, do sacrifício, da fusão, do medo. Você retoma sua energia, seus desejos, seus limites, sua voz. Você deixa de ser uma função na vida dele e se torna o evento principal na sua própria vida. É essa mudança dentro de você que muda tudo ao seu redor. Um homem, como um espelho, reflete a sua atitude em relação a si mesma. Quando você começa a se valorizar, ele começa a te valorizar. Quando você se torna um mistério para si mesma, você se torna um mistério para ele. Quando você começa a desejar a si mesma, sua vida, seu corpo, sua alma, ele começa a te desejar com o triplo da intensidade. Você não é mais aquela que cria o conforto dele. Você é aquela que desperta um respeito sagrado na alma dele. Você não é aquela que resolve os problemas dele. Você é aquela que, para ele, é o problema mais doce que ele quer passar a vida tentando resolver. Não tenha medo desse caminho. Sim, ele vai exigir coragem de você, a coragem de soltar, de confiar, de se escolher. Mas a recompensa não é apenas a adoração dele. A recompensa é você, inteira, radiante, livre. Uma mulher que se tornou não um acessório para alguém, mas um universo autossuficiente. E a luz desse universo é tão intensa que é impossível não ser atraído por ela. Ele não vai conseguir te esquecer, porque você finalmente se lembrou de si mesma.